Vamos lá. Vamos tratar das emendas PIX aqui. Daqui a pouco a gente chega no julgado. Vamos entender o contexto. Aliás, vamos entender desde o começo, para ficar bem didático. Olha, aliás, vou até falar um outro aspecto. Aqui no canal tem um curso completo de Direito Financeiro, grátis, cara. São 9 aulas completíssimas para você ver Direito Financeiro do começo ao fim. Eu gravei essas aulas em fevereiro, março de 2024. Ou seja, se você complementa aquelas 9 aulas com essa aula de atualização que você está vendo agora, você tem um curso completo, grátis e atualizado de Direito Financeiro para você. Tá? Então, ó, mais um motivo para você seguir o canal, mais um motivo até para você dar um like nesse vídeo aqui. E se você não assistiu essa série completa, que é esse curso completo de Direito Financeiro, pô, sei lá, dá um jeito, anota em algum lugar para a partir de amanhã você assistir aqui, porque, pô, tá de graça e, humildemente eu digo, o curso é bom, cara. O curso é bom, não é porque eu fiz não, mas é bem legal mesmo, tem... Tanto que muita gente que é aprovada em concurso depois vem falar comigo, pô, René, legal, aquele curso lá me ajudou em Direito Financeiro e tal, acertei várias questões por causa do curso e blá, blá, blá. Então, assim, o curso é bom e é de graça, vale muito a pena, tá? Então, fiz essa propaganda do curso grátis para citar que lá no curso nós temos 3 aulas só para tratar de orçamento público, tá? Que é o tema principal de Direito Financeiro. Já na primeira dessas aulas, eu explico o processo legislativo orçamentário. Eu vou resumir bem rapidamente aqui para você, só para você pegar o fio da meada. Lei orçamentária é a lei que prevê as receitas públicas e autoriza as despesas públicas, tá? Faz essas duas coisas a lei orçamentária. E a lei orçamentária é sempre de iniciativa do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador, prefeito. Isso quer dizer o quê? Que o Executivo elabora o projeto de lei orçamentária e manda para o Legislativo. Quando chega no Legislativo, os deputados e os senadores na esfera federal, os deputados estaduais na esfera estadual e os vereadores na esfera municipal, eles vão analisar esse projeto de lei orçamentária e eventualmente vão rejeitar algumas normas, vão criar outras normas ali em cima, enfim, os parlamentares podem apresentar emendas ao orçamento. Essas emendas ao orçamento, desde 2015, vêm sendo modificadas para que tenhamos emendas parlamentares impositivas, obrigatórias, tá? De execução obrigatória. Temos algumas modalidades aí, a emenda parlamentar individual, a emenda de bancada, e foi criado em 2021, salvo engano, aquilo que nós chamamos de emendas PIX, que nada mais são do que as transferências especiais aqui das emendas individuais impositivas. Então saiba que a gente está nesse contexto, ó. Projeto de lei orçamentária está tramitando no Congresso, os parlamentares podem apresentar emendas, inclusive para criar novas despesas dentro daquela lei orçamentária. E aí começamos aqui, artigo 166-A da Constituição Federal. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ADF e a municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Só para ficar claro aqui, nós não estamos falando de lei orçamentária estadual, distrital ou municipal, tá? O artigo fala em estados, Distrito Federal e municípios, mas ele fala em que sentido? Nós estamos tratando do orçamento federal e o orçamento federal vai distribuir recursos para estados, Distrito Federal e municípios. Bacana? Quando o orçamento federal vai fazer essa distribuição de recursos através de emendas individuais impositivas, essas emendas podem ser de 2 espécies: as transferências especiais ou as transferências com finalidade definida. Na transferência com finalidade definida, o recurso vai para fazer algo específico, por isso que a finalidade é definida. Então fica mais ou menos assim, na Lei Orçamentária Federal. Transfira-se 10 milhões de reais para que o município de Macaé construa creches públicas. Pronto, é 10 milhões de reais para o município fazer uma coisa específica, construir creches públicas, tá? Já na transferência especial, o recurso ele não vai assinado para nenhuma finalidade.
ele vai genérico mesmo. Então vai funcionar assim, ó. Transfira-se 10 milhões de reais para o município de Macaé. Pronto. E o município de Macaé vai gastar como? Vai gastar dentro das suas atribuições, tá? Ponto aí. Essa transferência especial, especificamente esta, é chamada de emenda PIX. Ganhou esse apelido porque é como se fosse um PIX para o município ou para o estado, sabe? A União não está passando um dinheiro para fazer uma coisa específica, está passando um dinheiro para o ente federativo gastar mesmo, sabe? Então é um PIX, vai um dinheiro para a conta do ente federativo. Por isso que tem esse apelido, ok? E aí o parágrafo 1º vai falar o seguinte: os recursos transmitidos da forma do caput deste artigo não integrarão a receita dos estados do DF e dos municípios para o fim de repartição e para o cálculo do limite de despesa com pessoal, tá? Limite de despesa com pessoal é um outro assunto que nós trabalhamos em direito financeiro. Estados e municípios podem gastar 60% da sua receita corrente líquida com despesa com pessoal. Ou seja, 60% do que o ente federativo arrecada, ele pode gastar com salário de servidor público, empregado público. Ponto. Agora, o recurso que vai através dessas emendas não entra no cálculo da receita corrente líquida para calcular a despesa com pessoal. É isso que fala o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º vai tratar especificamente da nossa emenda PIX aqui. Ele fala, olha, na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo, os recursos serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado. Então, por isso que é um PIX, né? Vai diretamente para o ente, vai diretamente para o município de Macaé, aqui no nosso exemplo. 2. Pertencerão ao ente federado, ou seja, esse recurso era federal. Mas uma vez que passou para o município de Macaé, ele passa efetivamente a pertencer ao município de Macaé. E vai ser aplicado em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado. Ou seja, não será utilizado para áreas de competência federal. Embora o recurso seja originalmente federal, afinal ele estava ali no orçamento federal, ele será utilizado em atribuições de competência do município, por exemplo, ensino básico, tá? E o parágrafo 5º fala que pelo menos 70% das transferências especiais serão aplicadas em despesas de capital. Aqui vale abrir um parênteses para lembrar um outro assunto de direito financeiro. Dentro das despesas públicas, nós temos a classificação mais importante, que é a da 4.320, que é a classificação em despesas de capital e despesas correntes. Despesa corrente é aquela utilizada para manter a máquina pública funcionando, pagar salário de servidor, comprar gasolina para a viatura da polícia, sabe? São esses gastos que não geram um novo patrimônio para o poder público. Simplesmente faz com que o poder público, olha, mantenha a coisa funcionando, mantenha os serviços públicos sendo prestados. A despesa de capital, por outro lado, ela agrega ao patrimônio público. Por exemplo, construir uma escola. Construir uma escola sai dinheiro? Sai dinheiro, por isso é uma despesa pública. Mas, uma vez construída essa escola, nós temos um prédio ali, onde pode ser prestado um serviço público. Então, essa é uma despesa de capital, especificamente da modalidade investimento aí nesse exemplo que eu dei. Então, 70% das emendas PIX devem ir para a despesa de capital. Tranquilo? Feita toda essa introdução, vamos ver o que o STF aqui, através do Flávio Dino, decidiu. Decidiu o seguinte, olha, que estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar. Medida cautelar para quê? Para suspender a execução das emendas PIX. Mas por que o STF fez isso? Porque a plausibilidade jurídica no que se refere à alegada inexistência dos instrumentos de planejamento e inadequação de mecanismos de controle das transferências especiais. O STF, através dessa medida cautelar, está falando que as emendas PIX por si só são inconstitucionais? Não, tá? O que ele está falando aqui é o seguinte, olha, não estabeleceram mecanismos de controle. Em outras palavras, esse dinheiro
está sendo mandado para os municípios Brasil afora e ninguém sabe o que está acontecendo com esse dinheiro. Esse dinheiro pode simplesmente estar indo para algum ralo de corrupção. Por isso foi deferida essa medida liminar. Então veja que não há, e isso é importante para a sua prova, não há a priori inconstitucionalidade nas emendas PIX. O que há uma possível inconstitucionalidade, e por isso foi deferida essa liminar, é na utilização concreta sem mecanismos de controle para essas transferências, tá? Esse é o problema aqui então. É só a falta de mecanismos de controle, não é um problema por si só com as emendas PIX. Esse é o entendimento aqui do STF. E aí falta, claro, mecanismos que assegurem transparência e rastreabilidade dos dados. Ou seja, uma vez que é transferido esses 10 milhões para o município de Macaé, deve ser possível rastrear e falar, opa, efetivamente fizeram o que com esses 10 milhões? Tá? Isso é essencial ter esses mecanismos estabelecidos. Como esses mecanismos não estavam estabelecidos aqui na data dessa liminar, por isso ela foi deferida lá em agosto de 2024. Ok?